Hoje, hoje eu apanhei bonito de Deus. Mas não foi, gente, mas foi assim, foi bonito. Foi bonito. E eu sei que tem muita gente que vai apanhar aqui junto. Não tem saída, gente. Não tem saída. Quando as coisas na nossa vida não estão acontecendo da forma como nós gostaríamos, Deus está querendo nos chamar a atenção. E aí, hoje de manhã, eu tava toda lá felizinha da vida, né? Lavando minha loucinha do café da manhã, abri minha janela, assim. E eu olhei para a piscina. E a gente enfrenta um perrengue com essa piscina aqui, gente. Porque vocês sabem que a nossa piscina, ela não é só uma piscina. A nossa piscina é o nosso batistério. A nossa piscina é um lugar onde eu creio que vidas são transformadas, né? Alguns de vocês já passaram por esse processo aqui. Lídia e Alex vieram lá de Fortaleza, pensa bem, né? Que incrível! E viveram esse processo aqui com a gente, né? E tantos outros que estão aqui. E eu não quero que quem foi batizado, renovou sua aliança com Deus, sinta qualquer peso no que eu vou te falar. Mas, gente, logo depois do último batismo, o que aconteceu? O motor da piscina, pela 29ª vez, 30ª, 50ª, sei lá quantas vezes, o motor da piscina queimou de novo. E hoje eu olhei para a piscina e falei, meu Deus, né? Pensei comigo, por que eu mudei para essa casa? E eu posso afirmar para vocês que uma das grandes razões pelas quais nós mudamos para essa casa foi a piscina. E principalmente o fato da piscina ser aquecida, porque eu tenho pavor de água gelada. Para mim, piscina gelada não serve para nada, é só enfeite. Mas a piscina aqui é, ou era, pelo menos, para ser aquecida. E eu olhei e falei, caramba, o motor queimou de novo, né? Mas aí, gente, até aí tudo bem, até aí tava tudo bem, eu só tava chegando a conclusões. Aí veio a faca. Aí Deus me perguntou assim, desde quando você não entra na piscina? E aí, gente, eu quero que vocês entendam. Eu não entro na piscina desde que eu voltei da escola do sobrenatural. Eu voltei da escola dia 31 de janeiro. Hoje é dia 24 de maio. É 24 de abril. Já estou profetizando maio já. E aí Deus me falou o seguinte: do que adianta eu te dar coisas que você não desfruta? Você está me pedindo outras coisas. Por que você quer outras coisas se você não desfruta daquilo que eu estou te dando? É, Ritinha. Pensa no couro, como é que comeu. Minhas costas estão doendo até agora. Gente, aquilo foi uma coisa tão forte para mim, mas tão forte para mim. E eu quero convidar vocês hoje para vocês refletirem. O que é que Deus tem dado para você e que você não tem desfrutado, porque você está vivendo na ansiedade daquilo que você quer conquistar para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem. E essa ansiedade daquilo que você quer conquistar daqui 1, 2, 5 anos na sua vida está roubando de você o desfrute de Deus na tua vida hoje. Ontem eu fui pega por uma notícia que mexeu tanto comigo. Essa noite eu não dormi, gente. Essa noite eu não dormi. Ontem a gente tinha saído, fomos fazer umas coisas na rua. Vocês sabem que eu tô off do Instagram, né? Não tô postando praticamente nada. Mas aí eu vi uma postagem de uma amiga minha que eu amo demais, muito querida. A gente trabalhou juntos no IBC, né? Eu convivi com ela há muitos anos. E eu vi lá uma postagem, eu virei pro João e falei assim, João, o Amarildo morreu. O Amarildo, ele era um trainer do IBC
Um cara, assim, incrível, incrível. Eu tive a oportunidade de fazer alguns treinamentos com ele. O João também conheceu ele. Pensa assim, um cara cheio de energia. Ele devia ter ou 45 ou 46 anos, tá? E, gente, ele estava na casa da família dele. Ele tinha ido passar um final de semana com a família, com os pais. Ele era um cara que se cuidava, ele ia para academia, ele emagreceu significativamente nos últimos anos, ele buscava por qualidade de vida, ele vivia. Mas ele morreu ontem num infarto fulminante. Não houve tempo de socorro. Ele infartou e morreu. E isso mexeu muito comigo, porque eu fiquei pensando, falei, Deus, se isso acontecer comigo hoje, como vai ser amanhã para minha família? Porque, gente, eu vou estar no céu, entendeu? Eu vou estar, ó, melhor lugar que eu poderia estar na minha vida. Mas eu fiquei pensando, como que isso ia ser para o João, para as meninas, para vocês? E eu comecei a ver que a gente não vive a nossa vida. A gente não vive. Eu não estou vivendo a minha vida. Eu não estou desfrutando daquilo que Deus tem me dado no meu dia a dia para eu viver, porque a própria palavra de Deus diz lá em Mateus 6,34, para cada dia basta o seu bem. A palavra tá para cada dia basta o seu mal, né? Mas eu já quero profetizar que você não vai mais ter mal na tua vida, porque se você começar a entender que os desafios que você está vivendo é para aquele dia, no outro dia. No outro dia, Deus já te deu tudo que você precisa. Deus já te deu a vida. E se nós temos vida, gente, nós temos vida, do que é que nós vamos reclamar e murmurar? Então, esses fatos que têm acontecido ultimamente, né? Ver a dona Nilza no estado que ela está, gente. Meu Deus! Aí você para e pensa assim, eu não consigo fazer nada. Porque daí, talvez o mais importante que nós temos, né, Ritinha? Que é a nossa saúde. Ou ver o que aconteceu com o Amarildo. Que simplesmente, gente, ele simplesmente fez assim. E a vida se foi. Então, queridos, eu quero convidar vocês, porque muito da pressão que nós estamos vivendo, e eu creio que aqui, se não 100%, 95% está se sentindo extremamente pressionado espiritualmente, alguma demanda você tem, seja na tua área pessoal, profissional, na área financeira, nas tuas insatisfações, nas suas perguntas, muito dessa demanda, dessa pressão, é porque nós não temos vivido o nosso dia de hoje. Porque se você olhar para o teu dia de hoje, eu quero que alguém fale aqui, porque se alguma coisa está faltando, você vai falar e eu e o João, nós vamos levantar um clamor e nós vamos resolver isso hoje. Mas eu quero que você olhe para hoje. Segundo o calendário judaico, inclusive, o dia está virando, né? Hoje já é amanhã, né? Nesse momento aqui. Quero que você olhe para hoje, do teu dia, da hora que você acordou. Da hora que você acordou até agora. O que te faltou? Eu quero que vocês escrevam no chat para mim. Eu quero que você escreva para mim no chat. O que te faltou da hora que você acordou até agora? O que te faltou? O que te faltou? Escreve, gente. Eu quero que todo mundo escreva. Todo mundo. Que você precisa. Você precisa olhar para você mesmo e perceber que, assim como eu, se não for o teu caso, tá tudo bem. Mas perceber que talvez, assim como eu, sabe o que tá sobrando? Tá sobrando ansiedade e ingratidão. Tá sobrando ansiedade e ingratidão. Então hoje, gente, agradeça por... Ai, mas amanhã eu tenho que pagar a conta de luz, eu não tenho dinheiro. Quando que é? Você tem que pagar a conta? Quando? Se for hoje,
Eu faço questão, a gente vai fazer uma vaquinha aqui e nós vamos pagar a tua conta. Você vai dormir em paz. Hoje você vai dormir em paz. Ok? Mas se é amanhã, por que você não tá vivendo hoje se a conta só paga amanhã? Por que você não tá vivendo hoje se amanhã que você vai no médico para ver o resultado do exame? Por que você não tá vivendo o teu hoje, sendo que é amanhã que você vai, de repente, ter uma conversa difícil com o teu chefe, você tá com medo de ser mandado embora, ou você vai ter uma reunião difícil com um cliente que você tá com medo de não fechar? Para cada dia basta o seu bem. E se vivermos dessa forma, se passarmos a viver dessa forma, vocês vão ver, gente, que nós vamos melhorar a nossa qualidade de vida de maneira significativa. Significativa. Amém, Karina? Amém? Glórias a Deus. Estamos vivendo os medos de 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano. Para cada dia basta o seu bem. Amém? Gente, a coisa mais importante que Deus já fez por nós. Nós estamos em 38 telas, e como tem gente que está em casal aqui, tem gente que está em mais pessoas, então a gente está em mais de 40 pessoas aqui. Ok? Gente, Deus já fez. Ele já nos trouxe para perto dele. Ele já nos chamou a atenção. Você podia estar em qualquer lugar, nesse momento você podia estar em qualquer lugar. A Dani Descaro, eu sei que está no carro, se deslocando, indo para fazer plantão. Mas você podia estar em qualquer lugar. Você escolheu estar aqui com ele. Você escolheu, você fez uma escolha. Você podia estar assistindo Netflix, você podia estar tomando tomando um açaí, qualquer outra coisa. Mas você falou assim, não, Deus, hoje eu quero estar na tua presença. E aí eu te pergunto, gente, você realmente não acredita que Deus pode fazer o melhor por você? Se você escolheu a melhor parte, se nós que somos falhos e humanos, escolhemos a melhor parte, que é estar com Ele, imagina o que Ele pode fazer por nós quando nós tomamos essa decisão. Amém? Hoje nós começamos uma campanha às 3 da manhã. E por que a gente vai fazer às 3 da manhã, gente? Porque se nós queremos mover o coração de Deus em nosso favor, chamar a atenção dele para algo, nós precisamos fazer aquilo que não é comum para nós. A gente precisa fazer aquilo que dói na nossa carne. A gente precisa fazer aquilo que dói na nossa alma. E por 7 dias nós estaremos juntos, clamando, pedindo, ordenando aos céus para que se manifeste o plano e o projeto de Deus nas nossas vidas. Amém? Se você for participar, manda para mim, para Fernanda ou para o João uma mensagem. Se você não está lá no grupo de discípulos, né? Manda para a gente uma mensagem para que eu possa colocar o teu nome no nosso grupo de oração. Porque para aqueles que irão participar, eu estarei orando por você, pela tua causa, por aquilo que você está buscando de direcionamento nesse momento da tua vida, tá bom? A Dani tá falando que vai participar, amém? Se você também for participar, coloca aqui, tá? A Ritinha fez uma pergunta que é muito válida, tá, gente? Deixa eu explicar para vocês. É 3 horas da manhã do teu horário local, tá bom? Por quê? Que isso precisa ser desafiador para você. Porque talvez 3 horas da manhã aqui no meu, né, no Brasil, vai ser o quê? 5, 6 horas da manhã, talvez, na Alemanha. Daí, talvez não tão desafiador assim, tá bom? Então, precisa ser 3 horas do seu horário local, tá bom? Fer, você pode reunir os nomes aí, por favor? A Fer, vai colocando aqui, tá, gente? E aí, a Fer depois me passa os nomes. Eu vou estar passando alguns direcionamentos daquilo que Deus for mostrando para mim e para o João. Eu vou passar tanto lá no grupo de discípulos, quanto naquele grupão maior lá da Companhia de Daniel, para que vocês possam estar recebendo esse direcionamento de Deus também, tá bom? Eu tenho certeza que serão 7 dias. Depois da taca que eu levei, depois dessa taca de hoje de manhã que eu levei, eu tenho certeza que vai ser um mover profético e restaurador nas nossas vidas. Amém? Vamos adorar, gente? Vamos adorar?
Porque uma das coisas, inclusive, que eu tenho aprendido na minha vida, que movem o coração de Deus em nosso favor, é a adoração. Então, deixa eu só pôr aqui para compartilhar com vocês. Abre a tua boca, abre a tua boca e realmente adore. Adore ao Senhor, porque isso move o coração dele em nosso favor. Amém? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por
Pai, eu quero te glorificar, ó Deus, porque não importa, ó Deus, não importa o momento das nossas vidas, não importa a luta que estamos travando, Senhor, a tua bênção, ela repousa sobre as nossas vidas, ó Deus. E como é maravilhoso quando nós passamos a ter essa certeza, Pai, a exercer, ó Pai, essa verdade em nossas vidas, ó Deus. E o que eu te peço nessa noite, ó Pai, é que essa confiança em Ti seja restaurada, Pai. Que cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, possam sair fortalecidos hoje, ó Deus. Possam ter a convicção, a certeza, Pai, de que o Senhor está no governo e no controle das nossas vidas, Pai. E é por isso que nós podemos não apenas descansar, mas desfrutar daquilo que o Senhor tem nos dado nessa terra. Em nome de Jesus. Esse que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Sabe ensinar em amor, ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor,
Queridos, como um ato profético, nesses 7 dias que você vai passar orando, que você vai passar um tempo com Deus, aproveite também para você fazer isso. Faça da tua casa o melhor lugar que você pode ter. Por que não você ter um espaço onde naquele momento que você for fazer uma oração, você possa sim entender que naquele lugar Deus está ali com você, a presença de Cristo está ali com você. Uma coisa que você pode fazer também durante esse período que você estiver orando, convide o Senhor, convide Jesus para participar da ceia com você. A palavra de Deus nos diz que todas as vezes que nós nos lembrássemos de Cristo, era para nós podermos ceiar. Então que esse seja um tempo para que você realmente atraia a presença de Deus através da tua adoração, através do seu louvor, e que você também tenha um coração sereno para entender e receber de Deus as estratégias daquilo que Ele quer revelar para você. Porque se você não aquietar o seu coração, se você não aquietar a sua alma, Ele não vai conseguir falar contigo. Mas se você fizer esse propósito, não só clamando, mas buscando o silêncio para que Ele possa falar com você, tenha certeza que Ele vai se revelar para cada um. Amém? Amém? Que Deus possa nos abençoar. Eu queria passar agora para o João, que vai nos trazer um direcionamento da parte de Deus. Amém, queridos? Vamos orar antes da gente começar. Pai, nós te louvamos, Senhor, eu quero te glorificar mais uma vez pela tua presença, Senhor, eu quero bendizer o teu nome. Senhor, muito obrigado, Pai amado, pela presença dos teus anjos em nossa vida, nos nossos lares, neste lugar, ó Pai amado. Eu quero te pedir agora que tu leves as mentes cativas ao teu trono, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que cada um aqui, ó Pai amado, possa sentir, ouvir e sentir o teu toque, ó Pai amado, e ouvir a tua voz. Que cada dia mais, ó Pai amado, nós possamos ser apenas teus instrumentos. Senhor, que eu possa ser, ó Pai amado, como um farol que reflete a luz que vem diretamente do teu trono, ó Pai. Que a tua luz seja resplandecida através da minha vida e que eu diminua cada vez mais para que a tua voz cresça em mim, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas aqui possam sentir a tua presença, sentir o teu toque. Pai, em nome de Jesus, que eles possam sair daqui diferentes, ó Pai. Que a tua presença, que a tua força e que tudo aquilo que o Senhor tem para eles seja agora manifesto na vida deles, em nome de Jesus. Eu abençoo agora este momento, que a tua palavra entre em nossos corações, no coração de cada um que aqui está, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Hoje Deus falou comigo de uma forma um pouco diferente. Por que diferente? Na verdade, hoje nós recebemos a visita de um casal de amigos aqui em casa. E durante a visita deles, tocou-se num assunto que eu fui falar com Deus, né? E falei, Deus, mas esse assunto falado aqui é interessante. E, na verdade, ele me falou através da conversa que sim, que é interessante. Porque muitos de nós, muitas pessoas, aí, principalmente dentro daqui da igreja, muitas vezes podem estar sendo... como é que eu vou dizer? Não é que está sendo enganado, acho que não é essa a melhor palavra, mas muitas vezes a gente pode estar caminhando em busca de algumas respostas, em busca de algum conhecimento que ele já existe, já está disponível para você. Só que às vezes a gente acaba se confundindo e achando que isso está mais fácil de se encontrar no mundo. Então, o que Deus veio falou comigo hoje, só para vocês poderem entender, a pessoa citou uma coisa, e aqui, só para você entender como Deus fala comigo quando Ele quer que fale alguma coisa para vocês. Através de uma frase que eu ouvi durante toda a conversa que a gente teve, nós passamos horas aqui com esse casal de amigos, mas através de uma frase que eles falaram, Deus falou comigo. Então, e vocês têm que estar presente para isso, porque Deus fala com a gente, conosco, com você também, de uma forma que às vezes pode ser através de uma palavra, de um comentário, algo que vem mesmo através disso aí.
A pessoa, a mulher que estava aqui, ela disse para a gente, para nós, em um determinado momento, que ela estava procurando mais conhecimento e até tinha frequentado um curso onde ela podia ter mais entendimento dos sentimentos. Como é que eu vou dizer? Não é sentimento a palavra certa que ela usou aqui, gente. Estou tentando me lembrar o que ela falou. Mas, enfim, eu vou começar a falar a pregação para vocês poderem entender onde está o ponto. Porque ela falou o seguinte, as percepções que ela tinha, esse feeling que ela tinha, ela estava fazendo cursos para procurar esse feeling, para afinar essa parte dela, dessa percepção dela. E aí, durante a conversa, eu falei para ela assim, olha, fulana, eu não sei como é que é a sua fé, eu sei que eles não são cristãos, mas eu falei para ela, isso aí, no meu entendimento, eu posso dizer para você que esse feeling que você tem, né? A Flávia chegou aqui. Flávia, qual foi o termo que ela usou, que ela estava fazendo aqui hoje, que ela falou de feeling, ela fazendo um curso sobre feeling, não é? Intuição. Isso, essa é a palavra. Ela falou que ela estava fazendo um curso sobre intuição. E ela estava percebendo que ela tinha uma intuição muito aguçada. E que muitas vezes ela sentia que a intuição dela, que ela previa praticamente, que ela tinha uma coisa assim, quando eu vejo que alguma coisa ruim vai acontecer, logo depois acontece. E ela deu um exemplo da viagem que eles fizeram, que ela falou, a comida ia chegar ruim, ela falou, vai acontecer isso, a comida, eles vão errar meu prato e erra. Essa mesa não vai estar pronta para nós e não estava. Então ela disse o quê? Essa intuição, ela procurou um curso para poder entender sobre intuição. E na hora Deus falou comigo. Eu falo com as pessoas e elas não entendem que é a minha voz falando. Eu entrego para as pessoas o dom de profetizar, que todos temos. Todos aqui podem profetizar. E eles não entendem. E aí procuram no mundo pessoas que falam sobre intuição. Intuição nada mais é do que um dom de profecia, onde você pode, de fato, profetizar na vida das pessoas. E através disso, Deus veio falar comigo acerca de sonhos. E aí eu quis trazer para vocês esse estudo que eu fiz, né, sobre sonhos, para que vocês possam entender uma das formas que Deus fala conosco. E isso está na intuição, mas eu vou muito mais além, porque há um nome dado pelos homens, intuição, nada mais é do que a presença de Deus na nossa vida, onde ele se comunica conosco e nós passamos a entender ou pré-definir, premedição, como se fosse uma premedição ou intuir algo, tanto no futuro, sendo positivo ou negativo, mas você começa a ter as intuições, as percepções ou as palavras proféticas que chegam até você, vinda diretamente do trono. Então, eu quero falar um pouquinho hoje para vocês sobre sonhos. Então, abram suas Bíblias comigo no livro de Números, capítulo 12, verso 6. Números, para quem não sabe, é o terceiro livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, aliás, quarto livro da Bíblia, está bem no comecinho. Números, capítulo 12, verso 6. Que diz essa palavra? E disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonhos, falarei com ele. Então, queridos, o ato de Deus falar conosco através de sonhos e de visão não acontece só de hoje. E não parou de acontecer desde então. Porque o que nós precisamos entender é que são duas coisas principais e primordiais nós precisamos entender. O que Deus já fez nessa existência, ele fez lá atrás, ele não parou de fazer. Ele continua fazendo cada vez mais. E ele ainda continua fazendo nos dias de hoje. Então, você precisa entender isso com todas as forças do seu coração, que o mesmo Deus que falava com o povo dele em Números, que era no início de tudo, ele ainda fala com você e conosco hoje.
Ele ainda está presente em nossas vidas. E aí eu fui buscar outras pessoas, outros exemplos bíblicos de pessoas que tiveram mensagens, eu vou usar esse termo, tá? Tiveram mensagens de Deus em sonhos. E aí lá no livro de Gênesis, eu vi que José interpretou os sonhos de Faraó. Só que tinha um objetivo. E o objetivo era salvar o povo da fome. Aí depois teve mais um caso. Teve vários, tá, gente? Eu vou trazer alguns exemplos que são mais emblemáticos e que são mais fortes para essa ministração. Nós tivemos o exemplo de Mordecai ou Mardoqueu. Cada tradução traz um nome diferente. Que Mordecai ou Mardoqueu, ele teve um sonho que a redenção do povo judeu aconteceria através das mãos de Ester, que ela fez isso depois junto ao rei Assuero. Então, Ester, Deus entregou para Mordecai, para Mardoqueu, um sonho mostrando para ele que o povo judeu iria ser liberto, ele iria ser remido, a redenção do povo aconteceria através de uma mulher, Ester. Olha que coisa interessante. Então, é quase como se fosse uma profecia, não é quase como, mas de fato ele viu um acontecimento futuro que deveria acontecer e Deus diz para ele, é através de Ester. Então, ele alertou Mordecai, que era praticamente como se fosse um padrasto para Ester. Ele pôde, então, agir para treinar, capacitar e preparar Ester para que ela pudesse ser a redentora do povo judeu, quando chegasse o tempo. Então, Deus faz isso conosco ainda hoje. Ele fala para você, ele traz palavras através de sonho, através de visão, através dos seus profetas também acontece isso, onde ele vai falar para você coisas que acontecerão num futuro distante. Porque a Bíblia não deixa claro quantos anos levou do sonho até o acontecimento. Mas não foi imediato, foram muitos anos depois. Então, nós precisamos entender também que muitas vezes os sonhos que nós temos, as palavras proféticas que recebemos, não são para esse tempo presente. Eles podem acontecer agora ou num futuro muito distante. Eu e Flávia temos palavras proféticas que nós recebemos através da boca de profetas que ele já faleceu no ano passado, esse profeta, foi dita para nós há pelo menos 4 anos atrás, alguma coisa nesse sentido, e até hoje essa palavra ainda não se cumpriu. Ah, então significa que não vai se cumprir, João? Não, muito pelo contrário. Nós temos a convicção de que ela se cumprirá. Só que no tempo de Deus e não no meu. No tempo dele. Ele sabe quando será o tempo para que eu possa ter essa palavra cumprida na minha vida. Mais um exemplo que a gente vê na palavra de Deus. Daniel, ele teve vários sonhos proféticos. E dentro de um desses sonhos proféticos, ele enxergou e recebeu de Deus a visão dos próximos 4 reinos, ou seja, dos próximos 4 reis, dos próximos 4 governos que aconteceriam diante do povo de Israel. E ele recebeu através de um sonho. Então, José, ele também teve uma premonição. Oi? Perdão, falei José, Daniel. Daniel, ele também teve uma premonição sobre o que aconteceria através de sonhos. Onde ele teve os sonhos que falava sobre, eu vi um homem com a cabeça de ouro, corpo de ferro, corpo de prata, pernas de prata, pernas de bronze e pés de barro, alguma coisa assim. E aí, esses 4 elementos significavam os reinos que viriam na sequência. Né? Começou com o reino babilônico, depois teve outro até chegar para o Império Romano. Então, ele viu tudo isso que aconteceu, e você vai olhar na história, tem lá certinho, desde a Babilônia, passando pelos, acho que eu não vou lembrar certinho quais foram que passaram, mas teve os persas, os medos, depois teve o Império Romano. Então, todos os reinos que passaram, que dominaram o povo de Israel, foi entregue para Daniel através de um sonho. E tinha um objetivo de preparar o povo,
mas também de preparar o povo, tanto judeu, quanto o povo que estava à frente de tudo, porque o babilônico, que estava no momento ali, sabia que o reino dele ia acabar em algum momento, porque Deus tinha predito que isso ia acontecer. Deus tinha avisado ao seu profeta que aconteceria. Então, nós precisamos entender que Deus fala conosco, gente. Mas ele fala só comigo e com a Flávia, que a gente é apóstolo, que a gente está à frente do ministério, só com a gente que ele fala? Não. Não é só comigo. Não é só com a Flávia. Não é só com os pastores que estão junto com a gente, não é só com o Marcelo, não é só com a Rose, não é só com as profetas, não é só com a Thaís, não é só com a Fernanda. Não. Deus fala com todos vocês. A questão é que nós não estamos com nossos ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor. E quando isso acontece, muitas vezes, Deus fala com você através de um sonho. Por quê? Porque você não consegue ouvir. E quando você não consegue ouvir, ele tenta uma última tentativa, vamos dizer assim, nem sempre é só uma última, mas às vezes Deus fala assim, poxa, já que esse homem, essa mulher não quer me ouvir, vou falar com ela através do sonho. E aí te manda um sonho para você poder ouvir a Deus, porque no sonho não tem como você fugir. No sonho não tem como você não prestar atenção, você está ali. Entendeu? Então, entendam isso, Deus vai falar conosco, ele fala conosco e também usa os sonhos. E tem muita gente que sonha com muita frequência e que tem sonhos proféticos com muita frequência. E tem gente que sonha profundamente e às vezes não sabe o que fazer com os sonhos. Depois eu vou pedir para a Flávia contar para vocês o que aconteceu umas 2 semanas atrás com o sonho que ela teve. Outra pessoa que foi importante, que também teve um exemplo na Bíblia, foi Jacó. Jacó teve um sonho, e no sonho ele teve o sonho de uma escada que ligava a terra ao céu. E nessa escada ele via os anjos subindo e descendo. E os anjos que subiam e desciam em todas as direções. Está lá em Gênesis, no capítulo 28, no verso 12. Né? Ele fala sobre essa escada. O ponto importante é você entender o seguinte: Deus estava falando com as pessoas porque ele queria que as pessoas entendessem algo que não podia ser entendido de uma forma fácil de se entender. Então, ludicamente, através de metáforas, Deus usa sonhos para poder te explicar como é o reino dele de uma forma que você entenda. Então, ali, Deus mostrou para Jacó que tem anjos no céu que descem a todo momento, que fazem as coisas aqui embaixo, que sobem a todo momento, sabendo que tem uma ligação e que esses anjos são os seres celestiais que fazem a ligação de trazer bênção para cá, de subir com os seus pedidos de oração e, consequentemente, de cada coisa nesse sentido. Mas ele explicou de uma forma lúdica, através de um sonho. E nós aqui embaixo, muitas vezes, achamos que anjo nem existe. Mas o ponto é, Deus vai te mostrar coisas que você acha que não existe, através de um sonho lúdico, para que você possa entender o reino dele, o quão grande é. Então, não se preocupe se você acredita ou não acredita em algumas coisas. Se você se permitir que Deus fale com você, que Deus se mostre a você, pode ser que você se permita ele falar com você através de sonhos, e sim, ele vai falar com você através de sonhos e te explicar de uma maneira que você entenda. O problema está em você achar que aquilo é uma verdade absoluta. E são onde surgem muitos dogmas e muitas coisas que são erradas. Porque eu tenho um exemplo até para falar para você de uma pessoa que teve um sonho e que sonhou, ele era um líder espiritual, e ele sonhou que ele não poderia, se eu não me engano, eu não me lembro agora, tomar banho, é isso. Ele não poderia tomar banho sem a vestimenta íntima dele, a cueca, entendeu? Ele não podia tirar a cueca para tomar banho. Consequentemente, ele quis passar essa informação que ele recebeu em sonho para toda a igreja onde ele era líder. E naquele momento ele quis instituir que a regra era, porque Deus falou com ele que ele não podia tomar banho sem cueca, que todas as pessoas tinham que fazer o mesmo, porque Deus falou com ele. E aí está a má interpretação do sonho, porque Deus falou com ele com algum objetivo específico para ele,
E jamais para que seja criado um novo dogma, uma nova regra, ou um novo conceito vindo diretamente de Deus. Não. Não necessariamente era para ele fazer aquilo, né? Exato. E não necessariamente era para ele fazer aquilo, naquele momento. Mas eu vou explicar para vocês algumas coisas de como que Deus fala, quais são os pontos que Deus traz em relação a sonhos. Mas isso precisa ficar claro para vocês, que nem todo sonho que você sonha é para que você faça exatamente o que você teve no sonho. Quantos aqui já não sonharam caindo de um precipício, caindo de alguma árvore, alguma coisa lá? Tá vendo? Muita gente já sonhou caindo. Significa que é para você se jogar num penhasco? Não. É para você se jogar de cima de um prédio? Claro que não. Entendeu? Mas já aconteceu de algumas vezes a gente eu já acordei doido assim, achando que estava caindo num lugar que você cai no chão, que você vai morrer, você acorda, né? Acordei. Meu Deus, o que é? O que é isso? Mas a gente precisa entender que os sonhos, eles têm algum significado às vezes. E às vezes o significado, ele não precisa ser literal, mas é algum estado de alerta muitas vezes. Ok? Entendido até aqui? E hoje ainda, nós precisamos entender que Deus ainda fala com a gente. Deus ainda se comunica conosco através de sonhos. Flávio, antes de eu entrar nessa outra parte, em quais ocasiões que Deus pode falar e se revelar com a gente através de sonhos, eu queria que você compartilhasse a experiência que você teve, a última experiência que você teve com sonhos. Flávia Deus fala muito com ela através de sonhos. Às vezes eu falo assim, Deus, só me deixa dormir, só quero dormir, me deixa dormir. Gente, eu sonhei, acho que nem 2 semanas, talvez até um pouco menos de tempo. Eu sonhei com uma pessoa, né? E o que me chamou muita atenção é que não é próxima a mim, entendeu? Não é uma pessoa que eu tenho, assim, um super relacionamento. Faz parte de um mesmo grupo de mastermind que eu faço parte, né? E não é uma pessoa que eu tenho, assim, contato em nada, assim. Mas eu sonhei com a pessoa, tive lá o sonho, né? E no sonho ficava muito claro que essa pessoa ela tinha se distanciado assim muito de Deus, que algumas coisas que estavam acontecendo na vida dessa pessoa era porque ela tinha se distanciado de Deus e ela parou de ouvir a voz de Deus e passou a seguir a voz dos homens. E uma das coisas que inclusive foi falado no sonho é a questão dos métodos, né? Você parou de seguir a Deus, você parou de buscar as estratégias divinas para você buscar métodos, e você está sendo consumido por esses métodos. E, gente, imagina você acorda com esse sonho, não é uma pessoa próxima, entendeu? Eu falei, tá, ok, e agora? O que eu faço com isso, né? E eu confesso para vocês que eu fiquei ali umas 24 horas mastigando esse sonho, né? Falo, não falo, o que eu faço? E aí eu peguei e compartilhei com o João, né? Compartilhei com ele. E aí ele falou assim para mim, ele falou, Flávia, você só é instrumento. O sonho não tem que fazer sentido para você, o sonho não tem que ter alguma conexão. Só seja instrumento e fale para a pessoa. Mas daí entra muito o medo do julgamento. O que essa pessoa vai pensar de mim? Imagina, eu nem tenho intimidade com ele, vou ligar para ele e falar, sonhei com você, isso. O João falou assim, Flávia, se você não entregar, Deus não vai deixar você, porque eu não estava conseguindo aquietar. Eu falei, enquanto você não entregar, você vai ficar retendo aí a bênção que é da outra pessoa. E eu entrei em contato, gente, mandei lá toda vez sem graça, né? Eu nem tinha contato no WhatsApp dele, só no Telegram. Mandei a mensagem no Telegram. Gente, não demorou assim, 10 minutos. Ele me mandou um monte de mensagem. Falando que eu tinha sido boca de Deus na vida dele, que tudo que eu falei para ele era exatamente o que ele estava sentindo, que tudo que estava acontecendo era exatamente o que estava acontecendo com ele, que ele, né? E ainda ele falou assim, que daí, né? Aí ele que foi boca de Deus na minha vida, né? Que ele falou assim, Flávia, nunca retém aquilo que Deus tem para falar através de você, porque você é boca de Deus nessa terra, né? E aí a gente acabou até se aproximando por conta disso, né? Que daí Deus vai aproximando, vai criando as conexões. Mas isso foi uma coisa muito forte para mim, gente, muito forte. Porque às vezes você sonhar com alguém próximo, tem a questão do julgamento também, né? Se você conhece a dor, a questão que a pessoa está passando, a gente também traz o nosso próprio julgamento. Agora, nesse caso em específico, eu nem em relação com essa pessoa tenho proximidade. E ali eu pude entender que
Assim como eu tenho orado e pedido tanto a Deus, Deus, eu só quero ser instrumento, naquele dia eu sei que eu pude ser instrumento na vida dessa pessoa e que essa pessoa, inclusive, está se reconectando a Deus, porque eu só me permiti, né, compartilhar com ele aquilo que eu tinha sonhado. Gente, olha isso para você ver. Eu fiz questão de pedir para a Flávia falar, porque Flávia sempre foi muito usada com sonhos. Deus sempre falou com ela através de sonhos de muitas pessoas. Então já deixo a dica aí, né? Ora para Deus incomodar a Flávia para ela sonhar com você, entendeu? Porque definitivamente ela é muito usada, né? E Deus fala muito com ela através de sonhos. E é incrível, é muito incrível isso, porque ele fala com pessoas que às vezes não tem nada a ver, e às vezes fala com pessoas que estão muito próximas. Então, entendam, né? Você também tem acesso a isso. Porque Deus não fala exclusivamente com a Flávia. Ela não é uma pessoa que tem, né, só o Wi-Fi de Deus, o WhatsApp de Deus e é só ela. Não, isso está disponível para todos. Está disponível para cada um de vocês. A questão é que tem gente que não busca. Tem gente que fica esperando acontecer de uma forma, sei lá de que jeito, mas você fica pensando que isso pode acontecer de uma forma sobrenatural e vai chegar até você. Mas não, nós temos que buscar esse conhecimento, esse entendimento, essa liberdade. Só que aí que está. Em quais ocasiões que Deus pode falar ou ele pode se revelar através de sonhos? Quais são as ocasiões que ele tem? Eu consegui reunir 5, pode ser que tenham mais, mas eu consegui reunir 5 ocasiões em que Deus já falou com pessoas através de sonhos e que ele normalmente costuma repetir com esses objetivos, vamos dizer assim. Então, o primeiro objetivo, a primeira forma, a primeira maneira que Deus usa, o primeiro motivo que ele faz, que ele se revela através de sonhos, a gente pode entender sonhos ou visões, tá? Porque o sonho é dormindo, visão é acordado. Então, através de sonhos ou visões, Deus vai se revelar por conta de alguns objetivos. E uma das formas é para que você tenha sonhos proféticos. Então, a ocasião que ele traz é para que você tenha sonhos proféticos, para que você possa profetizar na vida de pessoas. Esse exemplo que a Flávia trouxe aqui é um sonho profético, um exemplo de um sonho profético, onde ela recebeu uma mensagem de uma outra pessoa que estava relacionado a algo que ele precisava entender e que ele precisava seguir. Não fazia sentido nenhum para a Flávia. Até porque ela se questionou, veio falar comigo, João, olha só, eu sonhei com um cara que não tem nada a ver, esse cara, você sabe, você conhece ele é daquele grupo de mastermind que a gente tem juntos, mas eu não tenho conexão com ele, não tenho proximidade com ele, por que eu fui sonhar com ele? Eu não sei por quê, mas vai lá e fala, entrega, entendeu? Porque você está sendo usada por Deus. Falei, só entrega. Entende? E nós vamos entender por que você tem que entregar muitas vezes quando é de Deus, tá? Você vai ter que entender, você vai entender isso aqui ainda hoje. Então, eu falei para ela, só entrega, porque você está sendo usada para poder falar com ele aquilo que é importante para ele. E aí que tá, muitas vezes quando a gente sonha sonhos proféticos, tem duas coisas que a gente às vezes fica se batendo para poder entregar. Uma que a gente quer entender o sonho. E outra que a gente fica com medo se aquilo é para ser falado ou não. Então, para isso, a gente precisa saber que você nem sempre vai precisar entender o sonho. Quem tem que entender é que vai receber. Tem sonho profético que é para você. E aí, quando ele é para você, Deus vai te revelar. E você pode buscar o entendimento, a explicação, aquilo para que ele possa trazer para você a explicação do sonho, ou seja, a revelação do sonho. E ele vai te revelar. Para que você possa, sim, usar aquilo para você. Só que tem vezes que o sonho é para outra pessoa, como foi o caso desse que a Flávia acabou de explicar. Se o sonho não é para você, você não precisa saber qual é o sentido dele ou a explicação do sonho. Quem tem que saber é quem vai receber. Então, o seu objetivo é receber e saber de Deus se é para você entregar ou não, porque tem sonho que vem de Deus, tem sonho que vem do teu coração. Então, isso tem que ter um discernimento muito profundo para você não fazer bobagem. E quando é de Deus, você entrega.
para que aquilo seja bênção na vida da pessoa que está precisando receber. Quando é para você, você simplesmente aceita e pratica, porque o sonho vem para poder te alertar em alguma coisa, para poder fazer com que você realmente entenda algo que você ainda não está entendendo, ok? Segunda ocasião que Deus traz os sonhos, para que Deus se revela dos sonhos. São sonhos metafóricos, eu falo de ser uma metáfora, para explicar o reino. O exemplo foi o sonho que Jacó teve com a escada, que representa os anjos e representa Jesus, que também sobe e desce. Então, é uma representação do reino de Deus, que vem através de um sonho, para que você entenda da forma como a sua mente entende. E, então, Deus traz para você um sonho através de uma metáfora, de uma forma que você entenda. Então, ele traz para você, com a tua capacidade mental de entendimento, o sonho para que você possa ter a explicação daquilo que você precisa ainda saber acerca do reino de Deus. Então, esse é um outro objetivo dos sonhos, para explicar algo inexplicável para você até esse momento. Então, Deus traz de uma forma mais simples, para que você... A Adri Fanara, minha capacidade mental é bem baixa. Então, ele vai trazer conforme a tua capacidade mental. Então, entendam isso. Para um homem, um servo de Deus, ou ver uma escada, e a escada ligava a terra e o céu, e aí ele vê os anjos subindo e descendo, é porque a capacidade mental de Jacó naquele momento, ela tinha somente essa visão. Se fosse hoje, talvez, a gente poderia ter por como a gente já conhece o avião, por exemplo, que naquela época não tinha avião. Então, hoje pode ser que esse sonho seja através de um avião, ver um anjo entrando num avião, subindo até o céu, descendo num foguete ou algo assim. Mas por que a gente teria esse sonho? Porque a nossa capacidade mental está diferente da capacidade mental de Jacó, que nem sabia o que era avião. E aí ele traz para você de acordo com a sua capacidade mental, de acordo com a tecnologia que você tem. Tem gente que pode sonhar hoje com um celular, com uma rede social, com um contato, né, enfim. Mas por quê? Porque hoje a gente tem. Até então a gente não tinha. A gente estava até falando esses tempos atrás, a gente viu um vídeo, né? Um filme, né? Que o filme era, acho que se eu não me engano, o Exterminador do Futuro. E num dos Exterminador do Futuro, ele tinha um vídeo que ele fazia uma videochamada. Só que naquela época não tinha videochamada, gente. Ele fazia uma videochamada. Um dos filmes tinha uma conferência online, onde as pessoas apareciam assim, virava uma tela grande assim, todas olhando para o cara. Só estava o cara na sala e todo mundo virou uma conferência online. Nessa época não existia. Então, o ponto é, a sua capacidade mental, ela está preparada para que Deus entregue para você algo nesse sentido. E os filmes são incríveis para isso, viu? Porque normalmente as coisas que a gente já viu em filmes acontecer lá atrás, está na mente do homem, estava em Deus, Deus entregou para um homem, ele pensou, colocou através de um filme, vai um outro lá e cria aquele negócio que foi colocado como ficção científica na época. Muitos filmes de ficção científica de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, nós estamos vivendo hoje. A tecnologia que antes não tinha, hoje já tem. Por quê? Porque Deus entregou para um homem. Um homem colocou num filme. E um outro homem quis estudar para saber como fazer. E aí tá, hoje já tem. Entendeu? Assim funciona o reino dos céus e assim funcionam os sonhos. Quando se é metafórico para que você entenda algo que está no reino, que está disponível para você. Às vezes tem projetos lá em cima, no céu, preparados para você e que você não consegue trazer para a terra e Deus te entrega através de sonhos para que você possa trazer aquilo para a existência, ok? Outro ponto, terceira ocasião que Deus usa para poder se revelar através de sonhos. São sonhos que alertam. Por exemplo, se a gente ler Mateus 27, 19, fala sobre a história de Pilatos, da esposa de Pilatos, que fala para Pilatos acerca de Jesus, quando Jesus está preso. Então, Mateus 27, 19. Depois você pode ler essa passagem. Mas ela fala para Pilatos, fala assim, se eu fosse você, não mexia com esse homem, porque eu tive um sonho com ele e foi atribulador, vamos dizer assim. Acho que foi esse o termo que ela usou. Foi um sonho muito ruim, muito, muito atribulador. Então, o sonho vem para alertar.
Presta atenção. Você pode estar fazendo uma tremenda uma bobagem. Então, se liga aí. Não é para fazer isso. Então, o sonho vem para te alertar. Então, você precisa ficar atento para sonhos que vêm e que você, às vezes, fala assim, poxa vida, mas não era bem isso que eu queria. Por que esse sonho veio falar para mim uma coisa que não era bem isso que eu queria? Porque, às vezes, ele vem para te alertar. Para te dizer, ó, presta atenção. Não vai por esse caminho, porque tá errado. E aí vem o sonho e te alerta para você ir para cá. Então, precisa prestar atenção, precisa estar atenta, precisa estar alerta para esse tempo, para aquilo que Deus quer falar com você. Amém? Quarta ocasião que Deus pode se revelar através de sonhos para nós. Os sonhos que são encorajadores. Sonhos que encorajam. Exemplo, João, tem um exemplo? Tem exemplo bíblico disso. Gideão. Gideão, ele foi chamado por Deus. Gideão é um exemplo de homem quase mais incrédulo que possa ter sido usado por Deus na vida, né? Porque ele pede para Deus, se for para eu ir lá para guerrear, então faz a lã ficar molhada durante a noite, agora faz o que está em volta ficar molhado, depois faz de novo o que está molhado tudo. E pediu prova de Deus umas 299 vezes, para depois ele ir para a guerra. E ainda quando ele foi para a guerra, a hora que ele foi para a guerra, ele falou assim, não, primeiro eu vou lá espiar o acampamento do inimigo, porque ele estava com 300 homens apenas. E o acampamento do inimigo era gigante, tinha milhares de pessoas, milhares de guerreiros. E quando ele foi espiar o acampamento, ele ouviu alguém do exército inimigo falando para uma outra pessoa do exército inimigo o sonho que ele teve na noite anterior. E o sonho falava sobre algo que era a respeito de Gideão. Falou, não, eu vi, ele usa um nome que é um caniço, né? Acho que é esse o nome, que vem rolando pelo monte, deu na barraca e destruiu a barraca. Aí o cara falou assim, não, eu já sei o que é isso aí é a força do Gideão, que ele está chegando aqui e Deus entregou os inimigos na mão do Gideão. E se ele chegar aqui, nós vamos tudo morrer. Aí o que ele fez? Tá bom, Deus, já entendi. Então, é para a gente ir lá. Voltou para o acampamento, falou com os 300, falou, vamos lá que nós vamos vencer essa batalha. Deus entregou eles nas nossas mãos. E, de fato, foi o que aconteceu. Então, entendam bem que Deus entrega sonhos para você ser encorajado. E aí você, às vezes, está falando assim, poxa, tem um projeto que eu preciso colocar em prática, mas eu não sei se é para colocar em prática. E Deus vem e te entrega através do sonho. E, às vezes, ele te entrega até para o seu pior inimigo o sonho acerca de você, que é para você ir, que você vai vencer. E muitas vezes você ignora. Então, fique atento, porque sonhos, revelações, aquilo que Deus entrega para você ou para outra pessoa a teu respeito, pode ser Deus querendo te encorajar. Segue, meu filho, que você está no caminho. Não tenha medo, eu estou contigo. Vá em frente, porque você vai ser um vencedor. Então, fiquem atentos para esse tempo, porque Deus quer falar com vocês profundamente, não somente através de sonhos, mas através de palavras de revelação, palavras proféticas. Ouçam a voz de Deus. Quinta e último que eu trouxe aqui para que a gente possa saber da forma que Deus, que o tipo de ocasião que Deus usa para poder se revelar através de sonhos. Os sonhos que são seguidos de bênçãos de Deus. Sonhos seguidos de bênção. Você sonha para poder receber uma bênção, entendeu? O sonho prediz a bênção que você está tendo. Qual é o exemplo bíblico, João? O exemplo bíblico é o exemplo de Salomão. Salomão, ele teve um sonho e durante o sonho dele, Deus veio falar para ele assim, pede-me o que quiseres que eu te darei. E no sonho ele fala o quê? Ele fala, Senhor, eu quero apenas sabedoria para poder governar bem esse povo. E aí Deus entrega para ele sabedoria, correto? Sabedoria e também dinheiro. Porque ele fala para ele, porque não pedisses dinheiro, porque não pedisses poder, porque não pedisses a glória para você, você terá tudo isso que você não pediu, mas também a sabedoria que você pediu. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 3, do verso 1 até o verso 15. Depois você estuda lá. 1 Reis 3, 1 a 15. Aí depois você vai lá e estuda, porque essa passagem é muito linda, que fala sobre Salomão, quando ele pede sabedoria ao invés de tudo. Porque no sonho Deus fala, pede-me o que quiseres que eu te darei. Então, às vezes, Deus está vindo no sonho para você
E muitas vezes ele está perguntando assim, o que você quer, meu filho? Fala o que você quer que eu vou te dar. E aí você nem sabe pedir, você nem pede. Ou quando pede, pede errado, né? Então entenda bem que Deus, ele usa e ele realmente está conosco para que a gente possa ouvir a voz dele, sentir a presença dele e verdadeiramente ser instrumento de Deus. Deus usa para nos alertar, usa para profetizar, sonhos, visões, são ferramentas que Deus usa para nós, para a gente trazer a gente cada vez mais perto dele e para que a gente possa ser instrumento na vida de outras pessoas e também na sua própria. Ok? Entendidos até aqui? Eu queria que você entendesse claramente que Deus ele vai sempre falar com você e que o sonho, na verdade, ele é um recado de Deus para nós, para você principalmente, mas para nós. Só que é importante você refletir, antes de você entender que o sonho sempre é um recado de Deus, é importante ter uma reflexão. E você refletir em 3 pontos distintos. Primeiro, quando você sonhar, é importante que você relembre o sonho. A Flávia fazia com muita frequência esse movimento, né? Como eu sonho muito menos, eu acredito que eu sonho todas as noites, mas eu me lembro muito pouco dos sonhos. Porque eu sou bom de cama, né? Eu deito e durmo a noite inteira, entendeu? Eu acordo só no dia seguinte, entendeu? Então eu durmo a noite inteira e eu não acordo com muita facilidade durante a noite. Então, ou seja, quando a gente dorme a noite inteira, dificilmente você sonha, porque o sonho ele vem no momento que você não está com sono profundo. Então, o sonho eu tenho a maioria das vezes é quando eu acordo de manhã e aí eu vou tirar mais um cochilinho, aí é o momento que a gente mais sonha, sabia? É quando você já acordou uma vez, você dá uma dormidinha só para dar mais aquele cochilinho, aí você sonha. Normalmente você acaba sonhando nesses minutos extras que você dorme num segundo sono depois de acordar. Então, o ponto principal, quando você se lembrar, você relembra do sonho, e aí você, de preferência, pode anotar, escrever o sonho, e entender se no sonho você teve uma emoção, se existiu uma emoção no sonho, se ele é um sonho do presente, do passado ou do futuro, isso é importante você saber. Se ele é para você ou se é para outra pessoa. Então, essa análise que você precisa fazer, esse primeiro ponto, é um ponto de você relembrar do sonho e entender se existia uma emoção, se ele é de hoje, do futuro, se ele é para você ou se ele é para outra pessoa. Então, você estava triste, você estava alegre no sonho, você estava feliz, você estava com raiva, você estava com ansiedade, como que você estava no sonho? É importante você se lembrar disso. Esse sonho, quando você se viu no sonho, você estava com a mesma aparência de hoje? Você estava mais nova, estava mais velha? É importante você saber isso também. O sonho é para você, era de outra pessoa, como o caso que a Flávia acabou de citar. Apareceu uma pessoa do nada e o sonho era para ela, não era para a gente. Não era para ela, não era para a Flávia, era para aquela pessoa. Entendeu? Então você precisa ter essa clareza para saber se o sonho é para você ou se é para outra pessoa. Segundo ponto para analisar é você analisar se você está vivendo uma situação de situação emocional profunda, né? De coisas profundas. Por exemplo, você está muito feliz, você está muito triste, você está com muita raiva, você está com muito medo, ou ainda algum sentimento. Você pode estar se sentindo em processo de depressão, você pode estar com muita ansiedade, enfim. Hoje você está vivendo algo profundo em algumas dessas emoções. Por quê? Por que é importante olhar isso? Porque isso afeta o sonho. Afeta significativamente. Se você está vivendo um momento de muita alegria, teu sonho vai ser afetado pela alegria. Da mesma forma, se você estiver em depressão, o sonho será afetado pela depressão. Então, você precisa entender o momento que você está vivendo, porque muitas vezes, apenas pelo momento que você está vivendo, a emoção que você está sentindo, pode significativamente ser um sonho simplesmente da expressão das suas emoções do momento e não um sonho profético. Entendeu? Ou vice-versa, né? Pode ser um sonho profético e não um sonho de expressão de emoções, mas muda significativamente o sonho, aquilo que é o objetivo dele, quando você está passando por uma situação de emocional muito profunda, de qualquer que for uma dessas coisas que eu te falei. Muito mais arriscado quando são emoções voltadas para coisas ruins, né? Medo, tristeza,
né? Depressão, ansiedade, isso tudo são coisas ruins. A alegria, a raiva, a alegria um pouco menos, e a raiva também entra como uma coisa ruim. Então, tá passando por momentos assim, cuida, porque os teus sonhos podem ser apenas a expressão da sua alma, a expressão dos teus sentimentos naquele momento. E o 3, o ponto que você precisa levar em reflexão. 3, você precisa buscar Deus. E para entender o que você precisa fazer com esse sonho. Você pode entender de Deus que é para você entregar a palavra para alguém, é para você usar aquilo como um alerta. Você vai ter que entender daqueles 5 pontos que eu coloquei aqui em cima, para que ele serve. Ah, João, é um sonho de alerta para alguém. Beleza. O primeiro entendimento é esse. E se você entendeu que isso é para você entregar para o outro, vai e entrega. Entrega, porque essa parte de entregar, ela é fundamental. Você não pode reter o sonho quando Deus te pede para entregar. E foi exatamente o que eu falei para a Flávia. Flávia, você sonhar com uma pessoa que não tem nada a ver, um sonho desse, vai e entrega, porque você não pode reter. Se você reter, temos outros problemas para administrar. Então, retenção de sonhos, de profecia, é algo que não é bom para você, não para o outro. O outro vai... Se você não falar, Deus vai levantar um outro profeta para falar, uma outra pessoa que vai entender o recado e vai entregar aquilo que precisa ser entregue. Mas o ponto é, para você, conexão com Deus, para você se sentir instrumento e usada por Ele, você precisa fazer o que Deus pede. Então, o ponto é, Deus entrega as coisas para você, e nesse momento eu quero já caminhar para o final, para mostrar para vocês o seguinte, o que Deus faz quando Ele entrega sonhos, visões e tudo mais para nós, primeiro, você precisa entender de Deus quando é o momento para você poder entregar aquele sonho. Se você tiver que entregar ele para uma outra pessoa ou para você mesmo, mas principalmente para outros, você precisa fazê-lo com muita rapidez. Por quê? Nós somos instrumentos de Deus e nós precisamos simplesmente ser o instrumento de passagem. Nós não podemos reter bênçãos e reter profecias, principalmente, quando se fala não tanto de sonho quanto de visões. Se você retém, o que acontece quando a gente retém algo dentro de um cano, por exemplo, quando tem um entupimento? O que acontece é que não passa nada. E se aquela coisa estiver entupida, fica acumulado e pode até se romper. Então, você precisa ter a clareza de que esse movimento de você não entregar significa que não vem mais. Pode interromper a vinda de mais sonhos proféticos, de mais profecias. Então, sim, quando Deus te fala, e aí é onde é o ponto que nós vamos falar agora, com o cuidado que nós temos que ter com sonhos, mas quando Deus fala para você, vá e entregue, se você reter, você está diminuindo a sua percepção e diminuindo a quantidade de vezes que Deus vai te usar. Porque como é que Ele vai te usar se você não entregou? Ah, entendi. Deus vai falar comigo e Ele vai falar a todo momento. E se eu não quiser entregar para uma pessoa, está tudo bem. Não está tudo bem. Porque se Deus está te usando para entregar para uma pessoa e Ele quer entregar para outra, Ele vai esperar você entregar para aquela antes de passar para outra. Não ache você que você tem o direito de não querer fazer. Direito você tem. Mas aí querer continuar sendo um instrumento, aí não. Aí não. Você pode até não fazer, mas entenda que o fato de você não fazer, de você não entregar a palavra que Deus mandou você entregar, vai fazer com que você tenha uma diminuição nas profecias que Deus vai te entregar. Isso não tem como fugir. Porque Deus quer pessoas obedientes. Ele quer filhos obedientes, que obedeçam a palavra dele. Que se ele falar faça, ele vai e faz. Entendeu? Não é escolha, Adriana. Você não tem como escolher. Esse é o ponto. Se Deus mandar você fazer, você faz. Se Ele falar não faça, você não faz. A escolha sempre é de Deus. Ele pode te entregar sonhos que não seja para nada, para nada que eu falo assim, para você entregar para ninguém. Mas você não pode escolher para quem você entrega ou não, desde quando Ele fala para entregar. Se Ele sonhar, se você receber um sonho e você tiver a convicção de que é para entregar para alguém, você não pode escolher. Você tem que entregar. Essa é a diferença. Não cabe a nós escolhermos para quem entregamos ou não. Porque se por um acaso você escolhe um sonho
que você fala, o sonho, uma mensagem que Deus te entregou, e você escolhe e fala, para essa eu não vou entregar, e aquela Deus tinha mandado você entregar, aí você vai ser menos utilizada por Deus, digamos assim. Agora, se você entregar algo que está do seu coração, que você acha que é para entregar, mas não era para entregar, está aqui o que eu quero dizer para você, tomar cuidado, para todos vocês. Olha o que está escrito lá em Jeremias, capítulo 23, verso 32. Jeremias 23, 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. E na sequência, depois vocês podem ler, né, para frente, depois do 32, você vai ver que tem mais palavras mais pesadas ainda acerca de pessoas que fazem isso. Então, nós precisamos entender que se Deus não mandou entregar e se a gente fala, a gente vai sair como mentiroso, porque nós vamos colocar o nosso desejo, o nosso coração naquilo. Não é o coração de Deus. Então, se não é o coração de Deus, a gente não pode falar. Simples assim. Então, um ponto importante para você poder ter clareza aqui é que agora, não é porque eu falei para vocês que os sonhos precisam ser entregues, que você vai sair falando tudo que você sonhou para as pessoas. Não é esse o ponto aqui, não é isso que eu quero incentivar vocês, porque senão, daqui a pouco você vai sair falando coisas que estão no seu coração, e não no coração de Deus. E quando está no seu coração, você sai como um profeta mentiroso e leviano. Porque você está colocando aquilo que está no teu coração e não no coração de Deus. Então, o que precisa ser feito aqui é um momento de você se conectar com Deus e de você entender de Deus se é para entregar ou não. Nós precisamos ter a clareza que Deus ele traz revelações para nós e o ponto é, a gente precisa entender que Deus fala conosco não só em sonhos, mas ele fala também através dos outros nossos sentidos, que nós todos sabemos. Mas então, você precisa ter um momento com Deus para você ter a certeza de que aquilo é para poder ser entregue. Assim como Flávia fez. Ela, antes de perguntar para mim, ela teve um momento com Deus. Ela teve um momento de ficar conversando com Deus e de pedir para Deus mostrar para ele. Quando ela entendeu que poderia sim ser uma profecia, algo que ela podia entregar para alguém, ela veio confirmar comigo. E aí ela pediu, João, olha só, sonhei com fulano assim, 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 me contou, e aí eu só confirmei, falei, ó, vai e entrega. Porque Deus quer falar com ele. Provavelmente seja isso o momento, só entrega. Então, a gente pode ser canal de bênção de Deus, e quando a gente retém, basicamente, a gente está impedindo que a bênção chegue no outro e a gente entope o nosso canal. E a gente para de ser canal. Entendeu? Então, a gente tem que simplesmente seguir em frente. Fer, você quer falar? Ah, não, João, eu só ia comentar isso que você acabou de falar, justamente, né, que se a pessoa também, né, mesmo falando com Deus e só ia comentar, né, que às vezes tem alguns sonhos que também são meio estranhos, como a Flávia já comentou, né, ou difíceis, assim, às vezes tem uma profecia que é mais difícil você falar, você entregar, né, eu lembro uma vez que eu sonhei também que eu sonhei que uma pessoa tinha morrido, tinha sido assassinada. E aí eu sabia que eu tinha que entregar aquela palavra, e aí eu fui justamente conversar com o João para entender qual seria a forma de falar, e entender também se também confirmava no coração dele a palavra, né? Então era só para complementar que se depois ainda que a pessoa, né, ouvir de Deus que tem que entregar, se ainda ficar alguma dúvida eu nem digo, né, mas alguma questão, né, para você falar no caso, João, ou com alguma outra pessoa, para você confirmar essa palavra, né? É isso. Precisa ter alguém, às vezes, para poder te dar essa orientação? Sim, precisa. Às vezes, sim. Mas qual é o pré-requisito, no caso, né? Para aqueles que querem, né? Para aqueles que querem ser usados profeticamente. Deixa eu fazer uma pergunta, escreve no chat para mim. Você quer ser usado profeticamente por Deus? Sim ou não?
Coloca no chat para mim saber. Sim, sim, sim. Muitas pessoas querem ser usadas. Só tem um pré-requisito. Um só. O pré-requisito é ter uma vida de relacionamento com Deus. Só isso. Só uma vida de relacionamento com Deus. Porque Deus vai te usar da forma como Ele quer. Seja por sonho, seja por visão, seja por todos os outros sentidos que Deus possa te usar. E o ponto é, que é uma vida de relacionamento com Deus? A gente já falou muitas vezes, é uma vida de altar secreto, onde você vai fazer jejum secreto, oração no secreto. Então, é uma vida com Deus. É só você ter mais proximidade com Ele, que Deus vai te usar da forma como você quer. Perca os medos. Ouse. Se permita. Viva a experiência. Seja você um canal de bênção, porque Deus vai te usar. Eu quero orar por você que falou que sim, que você que falou que quer ser um canal de bênção. Eu quero orar especificamente por isso, para que você possa ser cada vez mais um canal de bênção na vida das pessoas e na sua vida também, na vida da sua família e de tudo mais. Então, feche seus olhos. Nós vamos encerrar esse momento de palavra com essa oração específica por você. E eu quero que você, nesse momento, antes de eu orar, que você coloque as mãos na sua cabeça, na sua mente. Porque a gente precisa orar na mente, na nossa mente. Ok? Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero agora, Senhor, colocar nas tuas mãos cada uma dessas pessoas, ó Pai, e que em nome de Jesus, tu venhas agora com um anjo, Pai amado, especial, para trabalhar na mente das pessoas, ó Pai amado, de cada uma delas que disse que sim, que quer ser o seu instrumento, que quer ser usada por ti, ó Pai, em nome de Jesus. Tira, ó Pai amado, todo tipo de impedimento, todo racionalismo, Pai amado, todo tipo de ataque do inimigo, de bloqueio do inimigo na mente dessas pessoas. Livra agora elas, ó Pai amado, desentope todos os tipos de canal, todas as veias, tudo aquilo que está sendo impedimento dela ser canal de bênção e de ser usada por ti, ó Pai amado. Neste momento agora, eu desfaço toda a obra do inimigo na mente de cada um deles e que eles possam verdadeiramente ser, ó Pai amado, cada vez mais seus instrumentos, atalaias de Cristo, ser realmente homens e mulheres de Deus que possam ouvir a tua voz, sentir a tua presença, ver, ó Pai amado, aquilo que precisa e que o Senhor se revele a eles através de sonhos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um deles e em nome de Jesus, que é neste momento, tu preenchas a mente deles agora, ó Pai amado, com poder, com autoridade, com cada dia mais, ó Pai amado, a tua presença, em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos teus filhos. Amém e amém. Queridos, amém, amém. Fábio quer fazer o encerramento? Vou passar a palavra para você. Gente, outra coisa que Deus nos chamou a atenção, a mim, ao João, e conversando um pouco com a Thaís também, Deus, ele trabalhou um pouco isso conosco, e aí eu quero colocar aqui para vocês, né, que às vezes acaba sendo até uma questão até minha e do João, tá? Mas que eu quero trazer isso para vocês, porque eu sinto que, de certa forma, eu e o João, a gente pode estar sendo negligente nesse ponto. E é isso que eu não quero que aconteça. Que a gente negligencie algo que é tão importante e é tão fundamental no reino, né? Quando a gente tinha igreja lá no Jabaquara, a Cibele, seu Lício, que está aqui com a gente, que sempre nos acompanhavam, né? A Renatinha foi algumas vezes, Fátima, João, Marcelo, a Rose. A igreja, a gente falava assim que o altar ele ficava aberto, né? Se tinha uma coisa que a gente nunca... Assim, ó, raramente a gente fazia, era o momento de oferta. Era o momento ali de dízimos, de ofertas, né? A gente entendia que as pessoas, elas tinham que se sentir tocadas para aquilo, né? E para que elas pudessem ofertar. Só que desde quando a gente começou a companhia, né? Marcelo tá junto com a gente desde o começo, né, Marcelo?
a gente não fala quase de dízimo e de oferta. Por quê? Porque é aquilo que o João fala. Dízimo e primícia, gente, é um princípio do reino. A pessoa que quer bem, a pessoa que entende que ela quer cumprir aquele compromisso com Deus, ela cumpre e ela sabe as bênçãos que ela recebe em relação a isso. A oferta, ela é um mover, gente. Ela é um mover. É quando você move o coração de Deus realmente, né? É quando você faz algo diferente no reino. E uma das coisas que eu e a Thaís, a gente conversando, é o quanto às vezes a gente acaba sendo negligente, porque uma das coisas que eu e o João, nós aprendemos é que todas as vezes que nós recebemos uma palavra profética, todas as vezes que nós ouvimos uma palavra de Deus, essa palavra ela precisa ser selada. E como que ela é selada, gente? Ela é selada através de uma oferta. Entende? Então o João, ele fez uma pergunta aqui. Quem aqui quer profetizar? Quem aqui quer ser instrumento de Deus, quer ser usado para profetizar? E muitas pessoas responderam que sim. Só que aí a gente esquece de selar a palavra. E selar a palavra, gente, é um ato profético. É você se comprometendo com Deus naquilo que você colocou diante do altar. Então, vocês vão nos ouvir sim. Eu, João, Thaís, Fernando, Juliano. Vocês vão nos ouvir falar sim sobre dízimo, sobre oferta de primícia, sobre oferta alçada. Porque eu preciso que vocês entendam o seguinte, gente. E recebam isso com muito amor no coração de vocês. O meu compromisso primeiro é com Deus. Entende? Eu tenho um compromisso com cada um de vocês aqui. Mas o meu primeiro compromisso é com Deus. E eu não quero ser cobrada por Deus por estar sendo negligente com vocês. Então, aqueles que desejarem, que entendem, que sentem no coração, que querem fazer uma oferta para a companhia de Daniel, a Fer depois vai colocar, né? Aliás, já tem nos grupos, né? A verdade é essa. Já tem lá nos grupos, Pix, conta e tudo mais. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa para fazer, entendeu? Mas eu quero realmente, gente, convidar você para você começar a mover a dimensão espiritual para que a dimensão material ela de fato aconteça. A gente tem diversos testemunhos aqui na companhia de pessoas que depois que começaram a dizimar, depois que começaram a primiciar, depois que começaram a ofertar, o quanto Deus tem feito na vida de cada uma dessas pessoas, tá? Tem também um estudo que o João fez, que tá salvo lá no link também, na descrição do vídeo, tem lá um estudo que foi feito, onde o João ele fala cada uma das etapas, cada uma das partes lá, ao que se refere cada uma das ofertas. E eu quero dizer para vocês, gente, não tem outra maneira. Se você se sente incomodado quando você ouve alguém falar de dízimo, de primícia, de oferta, você precisa falar comigo ou falar com o João, porque isso é uma crença muito forte que foi instalada na tua vida e eu quero te dizer, isso é uma crença que o inimigo vai alimentando na tua vida para impedir a tua bênção. E eu falo isso porque eu e João passamos por isso. E muito daquilo que nós temos vivido hoje nas nossas vidas é porque nós entendemos que cumprir princípios é a parte fundamental para que a gente possa, inclusive, alcançar a prosperidade financeira, tá bom? Então, que vocês possam se sentir aí incomodados pelo Espírito Santo de Deus para realmente agirem também de forma profética em relação às finanças de cada um de vocês. Amém? Que Deus possa abençoar muito cada um de vocês. A gente dá notícia para vocês depois, tá? Da mãe do Juliano. A gente vai avisando vocês. Que vocês tenham uma semana extraordinária. E para aqueles que estarão com a gente nessa campanha das 3 da manhã, que possa ser um mover profético de Deus nas nossas vidas. Que a gente possa também, né, abalar os céus com essa ação que nós vamos fazer em conjunto. Tá bom? Oi? A oração às 3 da manhã. Amém? Que Deus abençoe muito vocês, gente. Que a bênção, que a paz, que o direcionamento de Deus, que aquilo que vocês precisam para essa semana, vocês possam receber de forma abundante e transbordante e que os céus
possam estar agindo em favor de cada um de vocês, em nome de Jesus. Um beijo grande no coração de vocês, fiquem com Deus e uma semana extraordinária para todos. Amém? Em nome de Jesus.